Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Quem fala com vocês é o Padre Fabrício Rodrigues. Sejam bem-vindos a esse canal de evangelização. Hoje, dia 31 de dezembro, é dia de São Silvestre. Mas a Igreja, ela desloca para hoje o dia da festa da Sagrada Família, que é o domingo na oitava do Natal. E é sobre isso que nós queremos refletir nesse dia. A Igreja, deslocando para a data de hoje, isto é, perto do Natal, a festa da Sagrada Família de Nazaré, quis evidenciar sua solenidade e sua dignidade. A Sagrada Família se apresenta hoje no momento mais íntimo e mais feliz próprio de cada família. Aquele em que se alegra e se completa com o nascimento do primeiro filho. Nosso modo habitual de pensar em Jesus como Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, poderia levar-nos a não captar plenamente a relação profunda que há entre a situação da Sagrada Família e a de nossas famílias. Seria um erro, porque a graça não anula a natureza. Não obstante o clima de mistério em que acontecia o nascimento de seu filho, Maria e José viveram os eventos de sua família de maneira semelhante àquela em que vivem dois esposos pobres comuns, mas que se querem bem. Isto é, tão autênticos a ponto de serem os primeiros a admirar-se daquilo que acontecia e se falava a respeito do menino. Também eles vivem de fé e são levados de um momento para outro à descoberta da vontade e do desígnio de Deus, como qualquer casal humano. Tudo, portanto, na narração evangélica é profundamente verdadeiro e humano. Nada é declamação de uma peça já escrita e conhecida. Com esta festa, a Igreja quer, antes de tudo, exaltar e reafirmar a dignidade da família da qual ela mesma recebeu o Salvador. Quer, além disso, ajudar-nos a refletir como cristãos sobre essa realidade no seio da qual todos nós vivemos, a qual, aliás, devemos a própria vida. Há os que dizem que nós, sacerdotes, não conhecemos o que é realmente a vida de família e que deveríamos calar sobre esse assunto, deixando a cada homem e a cada mulher decidir livremente sobre a própria consciência, seu comportamento. Há, sem dúvida, um grau de verdade nessa afirmação. Dificilmente o estudo, a observação e os contatos podem substituir a experiência direta. Viver uma vida inteira com outra pessoa no terrível cotidiano, dividindo com ela cada momento, cada coisa, cada pensamento. Mas, se não sabemos por experiência pessoal como é a vida conjugal, sabemos, porém, como não deveria ser, porque nos achamos na situação de ter de interpretar a palavra daquele que criou a família, que a redimiu e a consagrou com o sacramento. Gostaria justamente de procurar com vocês qual é esta vontade de Deus em relação à família, vontade que nenhum referendo pode anular e nenhuma lei humana pode mudar. Qual é, em outras palavras, a ideia de família que tinha em mente Deus quando no princípio criou o homem e a mulher e os abençoou dizendo: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. O homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. A família deveria ser, pelo desígnio de Deus, a continuação da criação. De algum modo, por isso, ela recebe seu significado da criação. O que é a criação? É a participação da vida por amor. Deus cria, dá a vida a seres livres porque é bom, porque é amor. E o amor tende por força intrínseca a se difundir e a comunicar-se. Nesta luz,
A família nos aparece como realidade querida por Deus, a fim de que a vida se difunda no tempo, mediante o amor. É possível hoje crer e cultivar uma ideia tão alta de família, sem passarmos por uns iludidos que vivem fora de seu tempo? É possível ver ainda na família o berço da vida e a fonte do amor, numa época em que esta tão frequentemente é posta no banco dos réus, tão frequentemente teatro de fatos horríveis? Nós cristãos devemos responder: sim, é possível. Aliás, é necessário. É exatamente esse testemunho de otimismo que os crentes devem hoje dar aos valores da criação pela palavra de Deus. É esse testemunho que a festa desse domingo nos propõe. É possível que dois jovens se conheçam e percebam que se querem bem, um bem especial, diferente de qualquer outro sentimento até então experimentado. É possível que seu amor amadureça até tomar posse de todo o seu ser e transformá-los como o fogo que torna incandescente aquilo que se aquece. É possível que cheguem assim, um dia, diante do altar, para pedir a Deus com a confiança de filhos que consagre seu amor, o qual, não obstante a fragilidade de sua carne, eles esforçam-se por manter casto ou de torná-lo tal no percurso do caminho, para apresentá-lo para ser consagrado por toda a vida. É possível que a seu redor, ou melhor, de dentro deles, desabrochem outras vidas, que passem os anos, que batam a porta às mais profundas dores, sem que sua família e seu amor esmoreçam. Tudo isso é possível, pelo simples motivo de que existe de fato, e todos nós talvez tenhamos conhecimento e tenhamos conhecido algum exemplo. Qual é o preço dessa conquista, dirá alguém? Não será talvez o heroísmo, ou até mesmo a santidade? Em certo sentido, sim, porque cada vida cristã é um chamado ao heroísmo. Mas o real segredo é esse: não perder nunca o contato e não se separar nunca da raiz da qual nasceu um dia a família, isto é, o amor. Hoje se fala muito do direito da família, mas seria um erro esperar que a família renasça de um novo direito que oriente as relações jurídicas e patrimoniais entre marido e mulher e entre pais e filhos. Seria uma enorme desilusão. O renascimento não pode vir de um novo direito, mas de um amor novo. O amor é a realidade que faz nascer e que somente pode manter em vida a família. Este parece impossível porque se pensa logo, mas sem razão, num tipo de amor que por si mesmo é instável, finito, efêmero, isto é, destinado a perecer como todas as coisas e todos os sentimentos humanos. Mas não é assim, se o amor é alimentado progressivamente pela caridade. Sim, a caridade, aquela do próximo, aquela que constitui o primeiro e o maior dos mandamentos, deve encontrar o primeiro e principal campo de atuação da família. É estranho que o amor ao próximo se estenda o amor pelos pobres do terceiro mundo, pelos leprosos, pelos afastados, e não se estenda, via de regra, o amor pelo próximo mais próximo, isto é, por aquele que está ao nosso lado. Quando a caridade, aquela que a Escritura chama ágape, vem completar o amor humano, aquele que os gregos chamam de eros, então os frutos são maravilhosos. São Paulo os elenca numa de suas cartas. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não se irrita. Recorda isso em forma de conselho na carta de hoje. Revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixas contra outro. Só esse tipo de amor, que não é mais apenas atração física, nem sentimentalismo, mas verdadeiro dom de si mesmo, é capaz de superar a crise em que hoje em dia estão vivendo tantas famílias e que divide uma geração de outra, isto é, os filhos dos pais. Estes, com efeito, só insistem em falar de obediência. Aqueles, os jovens, só entendem a palavra liberdade. Uma antítese
que só cria muitas vezes barreiras de incompreensões, amarguras, desilusões e acaba com o amor de uns e outros pela vida da família, induzindo os jovens a procurar, por exemplo, outras fugas. Pela palavra de Deus, há uma saída para essa alternativa entre obediência e liberdade. É precisamente a caridade. São Paulo a anuncia assim na carta de hoje: mulheres, sede submissas a vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso agrada o Senhor. Portanto, não é que de um lado esteja a autoridade e de outro a obediência, como se entendeu por muito tempo no passado, mas de um lado a obediência, de outra a caridade, que é algo totalmente diferente. Nesta situação, a ninguém cabe a prerrogativa de mandar, mas a todos compete doar-se, sendo disponíveis uns pelos outros. Como proceder para conseguir essa atitude que sabe perdoar, que sabe dar em silêncio e sabe esquecer-se? Ela não é apenas efeito de escolhas acertada ou de sorte. Também se a escolha do próprio cônjuge não deixa de ser muito importante. É fruto, sobretudo, de generosidade. É a vitória contra o egoísmo, inimigo invisível, mas fatal do amor e, portanto, da família. Mas também, e sobretudo, fruto da graça e da ajuda de Deus. Há um hino que se canta com frequência na comunhão que diz: onde reina o amor, Deus aí está. O inverso também é verdadeiro. Onde está Deus, ali reina o amor. Na família onde Deus está presente pela fé dos pais, porque se ouve a palavra de Deus, reza-se junto, observa-se sua lei, o amor não faltará ou poderá renascer depois de cada crise. Esta é a verdadeira razão de nosso otimismo. Por isso, rezemos juntos hoje a Sagrada Família de Nazaré, para que Deus seja acolhido de verdade nas casas que se abrem para receber novos casais de esposos cristãos e para que Deus volte lá, onde sua ausência torna a vida das famílias triste e insuportável. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.